Olá! Na aula de hoje, nós vamos fazer a resolução de um exercício sobre balanço de massa que nós não conseguimos finalizar na aula síncrona anterior. O exercício é esse, do exemplo 5, que trata de uma fermentação contínua de ácido acético. O enunciado é o seguinte: as bactérias Acetobacter aceti convertem etanol em ácido acético em condições aeróbicas. Um processo de fermentação contínua para a produção de vinagre é proposto utilizando células de Acetobacter aceti não crescentes e imobilizadas na superfície das esferas de gelatina. O ar é bombeado para o fermentador a uma taxa de 200 gmol por hora e o objetivo da produção é gerar 2 kg por hora de ácido acético. E a concentração máxima de ácido acético tolerado pelas células é de 12%. Com base nessas informações, o problema pede o seguinte: qual é a quantidade mínima de etanol necessária para efetivar essa produção? Qual a quantidade mínima de água que deve ser utilizada para diluir o etanol para evitar a inibição do ácido? E qual é a composição do efluente gasoso do fermentador? Então, vamos lá? A primeira etapa é desenhar o fluxograma do processo. Então, você precisa compreender o problema para conseguir desenhar o fluxograma. Aqui no nosso problema está acontecendo uma fermentação. E essa fermentação acontece com as células imobilizadas de Acetobacter aceti. E já deixam bem claro que essas células elas não são crescentes, então a gente não precisa considerar o crescimento celular neste caso. E também não precisamos considerar que as células estão entrando ou saindo do processo. O que está entrando no processo, então? No processo está entrando etanol, e esse etanol está sendo diluído com água, porque as células não suportam a concentração acima de 12% de etanol. Então, nós temos entrando num processo a alimentação, etanol mais água, que vai ser convertida em ácido acético. E como as condições deste processo são aeróbicas, nós também temos entrando dentro desse fermentador ar. E o ar ele já é bombeado com uma taxa de 200 gmol por hora. Então, nós temos dois fluxos de entrada. Uma mistura de etanol com água e o ar, que já tem até a quantidade, a taxa em que ele está sendo bombeado. E o que está saindo deste processo? Está saindo, provavelmente, ar, porque nem todo o ar vai ser utilizado na conversão de etanol para ácido acético. E também vai estar saindo o nosso produto, que é o ácido acético, a uma concentração, a uma taxa de 2 kg por hora. Então, o nosso fluxograma, o fluxo de alimentação entrando, o E, porque nós não temos a quantidade. Quando nós não temos uma quantidade, a taxa exata, a gente coloca uma letra para ilustrar. E quilogramas por hora de etanol e A quilogramas por hora de água. Nós temos a nosso ar de saída, que é G quilogramas por hora. Nós não sabemos a concentração exata, é a taxa exata do ar de saída. Nós temos o nosso fluxo de produção, que está saindo também, 2 kg por hora de ácido acético. E nós temos o nosso fluxo de entrada de 200 gmol por hora de ácido de ar. Esse ar pode ser composto por nitrogênio, oxigênio. Então, isso aí a gente vai ilustrar a composição do nosso ar de entrada lá nas nossas considerações, que já é a segunda etapa do nosso problema, da resolução do nosso problema. A segunda etapa é fazer as considerações. Então, nós já temos o nosso fluxograma desenhado. Claro que ele precisa de algumas adaptações. Por exemplo, aqui está em gmols. Deixa eu colocar a caneta. Aqui está em gmols. Então, nós temos que converter esse gmol para quilogramas por hora, porque todos os fluxos têm que estar na mesma base. E a partir disso, a gente pode já fazer algumas considerações, que pode facilitar o nosso problema.
A primeira consideração é o estado estacionário. Nós estamos trabalhando no estado estacionário. Então, isso vai permitir que a gente faça algumas reduções na equação geral do balanço de massa. Por exemplo, na parte da massa acumulada, não vai existir massa acumulada. Mas para não existir massa acumulada, nós também temos que supor que não existe nenhum tipo de vazamento nem acumulação dentro do nosso bioreator, dentro do nosso fermentador. Um outro ponto também interessante é supor que este ar de entrada aqui, ele é seco, ou seja, a gente vai considerar apenas nitrogênio, oxigênio, não estamos considerando a umidade. Isso vai facilitar um pouco os nossos cálculos mais para frente. Nós podemos considerar que nenhum etanol, água ou ácido acético dentro desse nosso problema vai ser evaporado. Nós podemos considerar que a conversão de etanol em ácido acético é completa. Todo o etanol que está entrando aqui no fluxo de alimentação vai ser convertido em ácido acético lá no final. Nós podemos considerar que este etanol ele está sendo utilizado pelas células apenas para a síntese de ácido acético. Não está sendo utilizado para a síntese de outros metabólitos ou para a aquisição de energia, para a multiplicação celular. O único objetivo é transformar etanol em ácido acético. Nós podemos considerar também que a transferência de oxigênio, a entrada de oxigênio aqui, ela está sendo suficientemente rápida para atender todas as demandas celulares, então não tem nenhum estresse dentro deste meio. E que a solubilidade do oxigênio e do nitrogênio na fase líquida é negligenciável. E que a concentração no final, no produto final, é de 12%, então a gente tem a concentração de ácido acético máxima tolerada pelas células, então um processo muito bom. E que a composição do ar de entrada aqui é constituído somente por oxigênio e nitrogênio, nas proporções de 21% de oxigênio e 79% de nitrogênio. O próximo passo agora é localizar os dados extras, aqueles dados que são importantes para a resolução do problema, mas que não estão explícitos no nosso problema. Por exemplo, no enunciado fala que está acontecendo uma reação em que o etanol se transforma completamente em ácido acético. Mas como que acontece essa reação? Aqui nós podemos verificar que a reação acontece a partir de uma reação do etanol com o oxigênio, formando ácido acético e água. Então, nós podemos pegar esses dados extras na internet. Outro dado também que vai ser importante na hora da conversão dos nossos elementos para a mesma base são as massas moleculares. Então, nós podemos calcular as massas moleculares com base nas massas molares, observando a tabela periódica, ou pegar já esses resultados que já estão tabulados e listá-los. Aqui nós temos que a massa molecular do etanol é 46 gramas por mol, ou por gmol. A massa molecular do ácido acético é 60 gramas por mol. A massa molecular do oxigênio é 32 gramas por mol. A massa molecular do nitrogênio é 28 gramas por mol. E a massa molecular da água é 18 gramas por mol. Então, esses dados são muito importantes e eles devem ser coletados antes de você começar a resolver o seu balanço de massa em si. E outro passo importante, que é o quarto passo, é definir qual é a base de cálculo e colocar todos os seus dados na mesma base de cálculo. Lembra que eu falei lá no início que estavam todos por quilograma por hora, exceto o nosso ar de entrada? Então, nós vamos ter que transformar esse ar de entrada, que é 200 gmol por hora, em quilogramas por hora, utilizando aqueles dados que a gente descobriu no passo anterior. A nossa base de cálculo, nesse caso, vai ser 2 kg de ácido acético saindo do sistema em 1 hora, que é esse ponto aqui que nós temos já resolvidíssimos. 2 kg por hora de ácido acético é o nosso fluxo de produção. Então, nós podemos fazer todos os nossos cálculos com base neste fluxo de produção. Então, vamos fazer as conversões para a nossa base de cálculo. Nós temos que converter aqui o nosso ar de entrada.
Nosso ar de entrada, que nas nossas considerações nós falamos que é composto de 20% de oxigênio e 79% de nitrogênio, eles devem ser convertidos. Começando pela concentração do nosso oxigênio, nós temos que o oxigênio compõe 20% do ar de entrada e esse ar está entrando numa taxa de 200 gmol por hora. Então, convertendo aqui 20%, 200 gmol por hora, que é a quantidade do ar total, 20% é do oxigênio, a parcela do oxigênio nesse ar total. 32 gramas por gmol, que é a massa molecular do oxigênio, e nós vamos ter este resultado, 1.344 gramas por hora. Porque nós vamos cortar gmol aqui com gmol aqui, vai sobrar só gramas por hora. E o mesmo cálculo vai ser realizado para o nitrogênio. Nós sabemos que o nosso ar, que está entrando numa taxa de 200 gmol por hora, ele contém 79% de nitrogênio. Então, nós podemos converter, considerando a massa molecular do nosso nitrogênio, que é 28 gramas por gmol, converter essa quantidade em gramas por hora e depois em quilogramas por hora. E depois a gente coloca esses valores dentro do nosso fluxograma. O próximo passo, o quinto passo, é identificar quais são os compostos envolvidos na reação. Na nossa reação, os compostos que estão envolvidos é o oxigênio, o etanol, a água e o ácido acético. E com base nesses dados, a gente pode já pensar em qual vai ser o nosso balanço, a nossa equação do balanço de massa. Existe a equação do balanço de massa para os elementos que participam da reação, que vai ser a massa que entra mais a massa gerada, que é igual à massa que sai mais a massa consumida, e para os elementos que não participam da reação, por exemplo, o nitrogênio, que vai ser a massa que entra é igual à massa que sai. Aqui nós temos o nosso fluxograma, agora atualizado, com os resultados que nós obtivemos no passo 4. Aqui, o fluxo de entrada de oxigênio, o fluxo de entrada de nitrogênio, e a soma dos dois vai ser o fluxo de entrada do ar total, o ar de entrada aqui. O sétimo ponto é muito importante para a realização do nosso balanço de massa, que é a montagem da tabela de cálculo. Essa tabela consiste em relacionar quais que são os fluxos, ou seja, quais que são os fluxos de entrada e de saída, e quais são os componentes deste fluxo. Nesta coluna aqui, nós vamos listar todos os fluxos. Aqui nós temos dois fluxos de entrada, que são fluxo de alimentação e ar de entrada, e dois fluxos de saída, observem as setas, que são fluxo de produção e ar de saída. Agora, nesta linha, nós vamos relacionar quais são os componentes destes fluxos. No fluxo de alimentação, nós temos como componente o etanol e a água, que estão aqui, etanol e água. No ar de entrada, nós temos como componente o oxigênio e o nitrogênio, que estão aqui, oxigênio e nitrogênio. O ar de saída, os componentes serão provavelmente oxigênio, nitrogênio, depois nós vamos discutir mais sobre esse assunto. E no fluxo de produção, o componente será o ácido acético, que está aqui. Então, os componentes do nosso fluxo ou são etanol, ou ácido acético, ou água, ou oxigênio, ou nitrogênio, e a soma de todos. O mesmo a gente faz para a saída. Certo? Até aqui. Agora, nós vamos preencher a nossa tabela com os dados que nós temos disponíveis no nosso fluxograma. Por exemplo, no nosso fluxo de alimentação, aqui, nós temos como elementos, como componentes, o etanol, que nós representamos pela letra E, porque nós não sabemos ainda a quantidade de etanol que está entrando no fermentador.
Nós não teremos ácido acético, porque o ácido acético estará presente apenas na saída, é o resultado da reação. Nós teremos uma quantidade indeterminada de água, representada aqui pela letra A. Nós não teremos nenhum oxigênio ou nitrogênio, porque eles entrarão por um outro fluxo, que é pelo ar de entrada. E a soma total aqui dessa linha é E mais 0, mais A mais 0, mais 0, ou seja, E mais A. No próximo fluxo, no ar de entrada, nós temos apenas oxigênio, nessa quantidade, 1,344, que nós fizemos o cálculo para obter essa quantidade anteriormente. E nós teremos 4,424 kg por hora de nitrogênio. A soma de tudo está aqui registrada. Não teremos nenhum fluxo de produção na entrada, então podemos só fazer um traço em todos eles. E também não teremos nenhum ar de saída na entrada, então podemos só fazer um traço em todos eles. Aqui no total, nós vamos fazer a soma de todos os componentes que tem aqui nesta coluna. Ou seja, E mais 0 vai ser E, é o total de etanol na nossa entrada. O total de ácido acético na entrada é 0, porque, como eu disse, o ácido acético ainda será produzido. O total de água na entrada será A. O total de oxigênio na entrada será 1,344, porque o oxigênio só está entrando pelo ar de entrada. O mesmo para o nitrogênio. E o total aqui de todos os fluxos de entrada, a massa total que está entrando será 5,768 mais E mais A. Agora, nós vamos discutir o nosso fluxo de saída. Aqui, a saída. Da mesma maneira que nós fizemos para a entrada, não existe fluxo de alimentação na saída, então podemos passar um traço em todos eles. Não existe ar de entrada na saída, então podemos passar um traço em todos eles. Agora, no fluxo de produção, nós sabemos que vai gerar um produto que é o ácido acético diluído. Nesse produto só vai ter ácido acético e água. Então, não terá etanol, 0 para o etanol. Terá 2 kg por hora de ácido acético, que o problema nos deu esse número. Terá água, mas depois nós vamos calcular a quantidade de água. A gente sabe que o ácido acético está em 12%, então a gente pode calcular a quantidade de água a partir deste dado. Não terá oxigênio, não terá nitrogênio e nós temos o nosso produto, que vai ser o nosso ácido acético diluído com água. No ar de saída, nós sabemos que não terá etanol, não terá ácido acético, não terá água, porque nós falamos que o ar que está entrando e que está saindo é seco. Então, pode ter oxigênio e nitrogênio. Então, vamos deixar isso aqui em branco para depois calcular. E este aqui é o nosso gás de saída. Agora, nós temos o total, que vai ser a soma da coluna. Aqui vai ser 0, o total vai ser 0. Também nós falamos que todo o etanol que está entrando está sendo utilizado para a conversão em ácido acético. Então, tem que ser 0 mesmo. Isso aí parte da nossa suposição. O ácido acético formado é de 2 kg por hora. Aqui nós não podemos supor nada, porque nós temos isso aqui em branco. Aqui também nós temos aqui em branco, então não podemos supor. Para o nitrogênio também não podemos falar nada por enquanto. E aqui no total é P mais G, mas não podemos afirmar nada por enquanto, porque não sabemos nem o valor de P, nem o valor de G. Então, vamos começar a fazer os cálculos para preencher aqueles pontos que estão em branco na nossa tabela. A primeira parte é o nosso balanço de massa. Vamos começar pelo mais fácil, que é o balanço de massa do elemento que não está participando de nenhuma reação. Que nós sabemos que quando não está participando de nenhuma reação, a massa que entra será igual à massa que sai. Nós sabemos que a massa que entra de nitrogênio lá no nosso fluxo de entrada, no ar de entrada, é de, olha, vamos olhar aqui na tabela, ar de entrada,
o nitrogênio é de 4,424. Então, substituindo aqui, nós temos que a massa que sai também será de 4,424 kg. Então, é só inserir esse dado lá na nossa tabela de saída, 4,4. Aqui também nós podemos inserir 4,4, porque não existe mais nenhum outro componente que vai ter nitrogênio, certo? Agora vai ficar um pouco mais complicado, então prestem bastante atenção. Nós vamos utilizar os cálculos estequiométricos para equilibrar a nossa reação. A gente está utilizando como base o fato de que 2 kg de ácido acético está sendo gerado no fermentador a cada hora. E como o ácido acético está participando de uma reação, então a equação geral para o ácido acético é massa que entra mais massa gerada igual a massa que sai mais a massa consumida. E o que nós temos de massa gerada, então? O próprio problema já nos falou que está sendo gerado 2 kg a cada hora. Então, o que nós temos que fazer agora é converter esta quantidade, este valor, em molaridade, em mols. A gente já tem a molaridade do ácido acético que nós adquirimos antes de começar os nossos cálculos, então isso facilita a nossa conversão. Aqui nós temos que a molaridade do ácido acético é 60 kg por kg/mol, então é só substituir aqui para a gente obter quanto mol de ácido acético está sendo gerado na nossa reação. Pela reação estequiométrica que já buscamos, nós sabemos que 1 mol de álcool ele vai reagir com 1 mol de oxigênio para gerar 1 mol de ácido acético e 1 mol de água. Então, se está sendo gerado 3,33 vezes 10 a menos 2 mol de ácido acético, consequentemente, será gerado 3,33 vezes 10 a menos 2 mols de água e, para isso, serão consumidos 3,33 vezes 10 a menos 2 mols de oxigênio e será consumida a mesma quantidade de etanol. Agora, o que nós precisamos fazer com a nossa equação equilibrada é só converter cada um destes valores, dessas molaridades, para quilograma. Como que nós podemos fazer isso? A gente faz isso utilizando a molaridade, as massas moleculares que nós já obtivemos antes do início dos nossos cálculos. Por exemplo, para calcular o etanol consumido, a gente fala que está sendo consumido porque ele está deste lado aqui da reação, nós vamos utilizar a quantidade de mols que está sendo consumida vezes a massa molar do etanol. Convertendo isso, a gente obtém a quantidade em quilogramas que está sendo consumida. O mesmo para o oxigênio, utilizando a massa molecular do oxigênio, e o mesmo para a água, utilizando a massa molecular da água. Lembrando sempre de prestar muita atenção nos fatores, nas unidades, e verificar se realmente, depois do seu cálculo, você está obtendo a massa em quilogramas. Agora que fizemos todos os nossos cálculos estequiométricos, nós podemos voltar para o nosso balanço de massa. Vamos começar com o balanço de massa para o etanol. Como ele está participando da reação, então o balanço de massa geral será massa que entra mais massa gerada, igual a massa que sai mais massa consumida. Então, a massa que entra de etanol é o valor que nós estamos querendo descobrir aqui, que nós não sabemos ainda. Mas a gente sabe que não está sendo gerado nenhum etanol na reação. É igual a massa que sai, a gente supôs que todo o etanol que está entrando no reator, ele está sendo convertido para ácido acético. Então, não vai sair etanol. Então, a massa que sai aqui vai ser zero também. Mas a massa consumida a gente calculou com base nos nossos cálculos estequiométricos. Aqui, a massa para o etanol consumido, com base no slide anterior, é de 1,533 kg. Então, substituindo aqui,
e fazendo todos os cálculos, somando e subtraindo, nós temos que a massa que entra é igual a 1,533 kg, que é o nosso valor de E lá na nossa tabela inicial, que aqui eu já substituí para vocês 1,533, e aqui, como é zero, e aqui é a soma de tudo, nós podemos supor que aqui também é 1,533. Entenderam? Agora, nós vamos fazer os mesmíssimos cálculos para o oxigênio. Aqui, no caso, nós já sabemos a massa de oxigênio que é consumida pelas equações estequiométricas, que é 1,067. Substituímos aqui no MC. A gente sabe que o oxigênio ele também está sendo completamente utilizado na reação. Então, aqui não vai ter oxigênio saindo, MS vai ser zero. Não terá também oxigênio sendo gerado dentro do nosso fermentador, então Mg é zero. E a massa que entra de oxigênio no nosso fermentador, ela entra lá no nosso ar de entrada, lá no nosso fluxo de ar de entrada, que tem o valor de 1,344. Substituindo tudo isso, somando e subtraindo, nós vamos ter que a massa que sai de oxigênio é de 0,277. Então, no ar de saída, a massa que sai vai ser de 0,277. Aqui nós já temos o nosso resultado para o nitrogênio, que nós calculamos com base na massa que entra igual à massa que sai. Somando os dois, nós também vamos ter nosso valor de G, que é o valor de todo o ar de saída, que vai ser a soma do oxigênio mais do nitrogênio. Aqui o total, então, seria P mais 4,701. Aqui, como não tem nenhum outro nitrogênio sendo utilizado, o total de nitrogênio que sai vai ser 4,424. E o mesmo para o oxigênio. Como não tem nenhum oxigênio sendo utilizado em outros pontos, então o total de oxigênio que vai sair também vai ser de 0,277. Agora, nós vamos fazer o nosso balanço de massa para a água. Aqui no amarelo, nós temos a água que vai entrar no fermentador. E aqui, no alaranjado, nós temos a água que vai sair do fermentador. O problema já nos fala que as células suportam no máximo até 12% de ácido acético. Então, nós consideramos que o nosso produto, o P da questão, ele tinha 12% de ácido acético, que é o máximo que a célula suporta. A partir desta consideração, e sabendo que a produtividade a cada hora, o fluxo de produção é de 2 kg por hora, então nós conseguimos já calcular o valor de P. É só considerar que 2 kg corresponde a 12% e que P kg corresponde a 100%. Isso vai nos dar um valor de P de 16,67. Sabendo que 2 kg é de ácido acético e que ele estará diluído em água, o restante, ou seja, 14,67, é de água. Então, aqui a gente já consegue o nosso valor de P, aqui em destaque, no total. E também nós já conseguimos calcular o nosso valor da água, aqui, 14,67. Certo? Então, vamos para o nosso próximo ponto, que nós sabemos que a água ela está participando da reação. Aqui nós temos que a água ela é gerada nesta reação. Então, pela equação geral, nós temos que a massa que entra mais massa gerada é igual a massa que sai mais massa consumida. Sabendo que a água gerada pelas nossas equações estequiométricas é de 0,6 kg, é só substituir aqui no mg. Sabendo que o ms, nós calculamos no slide anterior, é de 14,67. A partir disso, substituindo, somando, subtraindo, nós temos o valor de me, que vai ser de 14,07. Aí é só você colocar, substituir o valor da água que entra aqui na sua reação, certo? Agora, nós já temos a nossa tabela completa. Vocês podem perceber que não há nenhuma lacuna em branco, que não há nenhuma lacuna faltando.
Então, quando a gente completa a nossa tabela de balanço de massa, a gente já consegue chegar na nossa oitava e última etapa, o nosso oitavo e último passo, que é finalizar, ou seja, responder aos nossos questionários. No nosso problema, ele nos faz 3 perguntas, a letra A, B e C. Na letra A, ele pergunta qual a quantidade mínima de etanol que é necessária para que ocorra a reação. E nós já calculamos que essa reação ela já está acontecendo de sua maneira otimizada. Então, a gente já está trabalhando com a quantidade mínima de etanol necessária, porque todo o etanol vai ser transformado em ácido acético. Não vai haver um excedente. Então, essa é a quantidade mínima. A quantidade mínima que nós utilizamos de etanol na nossa reação, que está entrando aqui no nosso fluxo de entrada, é de 1,533 kg. Então, essa é a nossa resposta. Na letra B, ele pergunta qual a quantidade mínima de água que deve ser utilizada para diluir o etanol para evitar a inibição de ácido. A gente já trabalhou com o nosso problema em que eles estavam trabalhando, em que o nosso produto ele tinha uma concentração máxima de 12%. Então, qualquer concentração, qualquer quantidade de água menor do que isso, faria com que o nosso produto fosse mais concentrado, ou seja, levaria à inibição das nossas células. Então, já estamos trabalhando dentro dessas características. Então, a quantidade mínima de água necessária dentro dessa problemática é 14,07, que é esta concentração aqui, essa quantidade de água que está entrando dentro do nosso fermentador. Na letra C, nós temos o último questionário, que é qual é a composição do efluente gasoso do fermentador. Então, o nosso efluente gasoso, neste caso, é o nosso ar de saída, que nós denominamos aqui. A composição dele, se vocês forem observar aqui na saída, é de 0,2777 de quilogramas de oxigênio e 4,424 quilogramas de nitrogênio. Se vocês preferirem, vocês podem transformar isso em porcentagem de massa ou porcentagem molar, mas isso que já é o suficiente para vocês responderem essa questão. Então, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham compreendido como se faz um balanço de massa, como trabalhar com esses cálculos estequiométricos. Caso tenham alguma dúvida, podem me chamar, não se envergonhem, por favor. E eu estou sempre à disposição. Muito obrigada e por hoje é só.